Afinal de contas, por que será que congelar preços nunca será uma solução real? Este é o Visão Libertária, a sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. No dia 26 de setembro de 2021, houve um referendo em Berlim no qual se desejava saber se grandes grupos proprietários de imóveis deveriam ser expropriados. A proposta visa expropriar mais de 200 mil apartamentos, avaliados em bilhões de euros, de grandes grupos imobiliários. Esse movimento em direção à expropriação, operação que nesse caso seria caracterizada pela compra de imóveis de moradia pelo governo local, visaria reduzir os supostos altos preços dos aluguéis. Com isso, como o governo não visaria o lucro com seus inquilinos, os aluguéis seriam consequentemente mais controlados e as pessoas pagariam menos para viver na cidade. Porém, isso claramente não dará certo. Como bem disse Frédéric Bastiat, o Estado é aquela grande ficção onde todos acham que podem viver às custas dos demais. Com 57% dos votos, os berlinenses votaram pelo sim à expropriação. Esse assunto, que o grupo Expropriate Delta Warren Call queria pautar em referendo desde 2018, buscaria remediar os efeitos de uma lei tão antiga e certeira quanto a lei da gravidade, a lei da oferta e da demanda. Lei essa que também desde 2018 tem feito a capital alemã provar suas consequências de uma maneira bem amarga, como será explicado a seguir. Para se ter ideia do nível do problema da escassez de moradia por lá, é como encontrar na cidade empresas oferecendo quartos minúsculos de 10 metros quadrados por mais de 500 euros por mês, o equivalente a R$ 3.200. Em regiões mais nobres, é pior ainda. Muito difícil encontrar um quarto por menos de 600 euros, o que dá uns R$ 3.800. Alugar apartamentos inteiros é ainda mais difícil de conseguir. São muitas pessoas interessadas para poucos imóveis disponíveis. Além disso, para piorar, a cidade de Berlim possui elevada regulação para a construção de novas moradias, o que dificulta conseguir permissões de construção. Somando isso à escassez de matérias-primas e aos custos mais elevados com terrenos, a situação se torna ainda pior. O fato é que, por mais que a procura seja alta, não há incentivos para que as pessoas invistam em alugar imóveis em Berlim. Na Alemanha, os inquilinos possuem muitos direitos nos contratos de aluguel. Só para citar brevemente, o valor da caução é limitado ao equivalente a 3 meses de aluguel, e o preço do aluguel só pode ser reajustado em cerca de 15% em um período de 3 anos e deve ter o mesmo valor por pelo menos 12 meses. Os inquilinos também não podem ser despejados sem justificativas válidas, seja lá o que o Estado considera justificativa válida. É preciso dar um aviso 3 meses antes aos inquilinos, e esse prazo ainda aumenta a depender do tempo em que o inquilino mora no local. Só por esses motivos, investir em imóveis para alugar em Berlim necessitaria de muita coragem. Mas, do ano passado para cá, isso piorou. No início de 2020, entrou em vigor o congelamento dos aluguéis por 5 anos. Essa medida, aparentemente boa para os cidadãos, agora poderiam pagar um preço justo, na verdade, só causou problemas, dentre os quais elencaremos alguns aqui. Primeiro, com o simples rumor de que poderia haver o congelamento, diversos proprietários aumentaram consideravelmente o preço dos aluguéis praticados, para compensar as futuras perdas, obviamente. Segundo, como o lucro dos proprietários seriam, na melhor das hipóteses, reduzidos, os incentivos para a alocação de recursos para a construção de novas moradias foram mitigados. E segundo Mises, como pessoas reagem de acordo com incentivos para a alocação de seus recursos escassos, o dinheiro que seria alocado originalmente nessas construções foi alocado a investimentos com melhor custo de oportunidade. Terceiro, com o aumento da demanda e estagnação da oferta de moradia, as cidades vizinhas a Berlim sofreram com forte imigração e, consequentemente, aumento do aluguel nessas regiões. Quarto, pessoas que realmente precisavam morar em Berlim tiveram muita dificuldade para encontrar lugar, uma vez que, com os preços congelados, não havia razão de os moradores buscarem custo-benefício entre as regiões. Assim, por não ocorrer a regulação natural do mercado, na qual os indivíduos precisam alocar o dinheiro da forma mais eficiente, poupando em uma área para gastar em outra que cause mais satisfação, há a falta do produto, no caso, os locais para moradia. Quinto, essa lei, que não incluía o congelamento no preço em apartamentos que seriam concluídos,
apenas após a sua sanção, fez com que os novos empreendimentos fossem colocados em mercado com preço muito acima aos comumente praticados anteriormente, tanto para aluguel quanto para a venda, prejudicando mais uma vez os potenciais moradores. Sexto, o controle de preço dos aluguéis também reduz os incentivos de cuidados com os imóveis. Um exemplo disso é o que ocorreu na cidade de Mumbai, na Índia. Com controles de preços que já duram décadas, os proprietários deixaram de fazer a devida manutenção dos imóveis e muitos prédios se tornaram verdadeiras ruínas, causando uma série de desastres que já custaram centenas de vidas na região. Algo semelhante ocorreu em cidades que implementaram tal medida, como Cairo, Los Angeles, Nova York e São Francisco. Não tem jeito. Pouco mais de um ano após as consequências desastrosas dessa tragédia anunciada, em abril de 2021, o Supremo Tribunal da Alemanha declarou a lei inconstitucional e ela foi assim abolida. Entretanto, mesmo com esse legado horroroso que a intervenção estatal deixou, como sempre deixa em qualquer setor da sociedade, a maioria da população votou sim no referendo, na esperança de que, com a estatização desses empreendimentos dos gigantes imobiliários locais, essa medida pudesse resolver os problemas da escassez de imóveis e dos altos aluguéis. Mas, claramente não é possível resolver o problema dessa forma. Desde o começo do congelamento de preços, o número de apartamentos para alugar em Berlim, que já eram poucos, caiu cerca de 42%. O que acham que mais essa intervenção irá causar? Se antigamente investir em aluguel de imóveis em Berlim já poderia ser considerado coisa de maluco, imagine agora. O congelamento de preço reduz a oferta e a qualidade de imóveis disponíveis para alocação. E quem mais perde com isso são os indivíduos que a lei supostamente buscava proteger, os inquilinos. Caso esse referendo, que não é vinculativo, ou seja, que o governo não é obrigado a acatar, seja aceito, os habitantes da cidade serão mais uma vez prejudicados. Pode esperar que em breve veremos notícias tratando do agravamento desse problema na cidade. Não adianta, a alocação de recursos escassos é impossível de ser feita por um poder central. Quando há intervenção, o problema se agrava. Assim como acontece com qualquer tentativa de controle de preços. Os preços podem até cair, mas o produto some. Não seria diferente com imóveis. Como qualquer outro produto, para tornar a moradia mais acessível, é necessário facilitar a oferta, e só o livre mercado consegue fazer isso. A ausência de regulações proibitivas de construção, tais quais citadas no início, e a livre concorrência permitem que qualquer cidade aumente a disponibilidade de imóveis, pois incentiva a oferta do produto para suprir a demanda, o que reduz o valor dos aluguéis no longo prazo. Com o tempo, quando olhamos para o passado e vimos as terríveis consequências dessas intervenções estatais nos aluguéis em Berlim, poderíamos parafrasear o que Elon Musk disse em outra situação, num tweet falando sobre o sucesso do Bitcoin. Abre aspas. Em retrospectiva, essas consequências eram inevitáveis. Fecha aspas. É isso aí, obrigado por sua audiência. Esse artigo foi sugerido e escrito por Ministro da Fazenda do Capistão, revisado por JJ Liber e narrado por Luiz Ick. Se você gostou deste vídeo, clique no ícone de curtir abaixo e compartilhe o vídeo em sua rede social. Se você deseja ser notificado de outros vídeos, clique em se inscrever e depois no ícone de campainha. Até a próxima!